Olá, você espectador aqui do YouTube, aqui é o canal CCP, A Voz do Pastor. O canal CCP, A Voz do Pastor, está trazendo mais um ponto de doutrina aqui pelo canal, pelo YouTube. É o canal CCP, A Voz do Pastor, que é um canal que veio realmente exclusivamente para falar de doutrina, para falar de ensinamento, o que a palavra de Deus fala sobre os ensinamentos de Deus, sobre os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí já vou pedindo aí que você inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo, esse canal com seus amigos, com seus vizinhos, para que o YouTube possa divulgar cada vez mais esses vídeos, para que as pessoas possam conhecer mais sobre a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus. Porque muitos estão por aí buscando a salvação, buscando um refúgio para suas almas, mas muitos estão por caminhos errados, da forma contrária da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus deixou a sua doutrina, os seus ensinamentos, através dele e dos seus apóstolos, dos 12 apóstolos, para quê? Para que nós possamos cada vez mais se aperfeiçoar na presença de Deus. E para isso, o canal CCB, A Voz do Pastor, está aqui para pedir para você que veja com muito respeito os vídeos que eu estou gravando aqui, para cada vez mais nós possamos se aperfeiçoar na presença de Deus, aqui pelo canal CCB, A Voz do Pastor. Eu estou trazendo aqui um assunto bastante interessante, que é falando sobre a continuação aqui, no caso, falando sobre o presbitério da igreja, né? Sobre os presbíteros, né? Então hoje eu quero trazer aqui um assunto aqui referente quando o apóstolo Paulo, quando ele teve a última vez antes dele morrer, a última reunião que ele fez com os anciãos da igreja, né? Com os anciãos da igreja. Então ele fez uma reunião com eles lá, e a gente vai ler sobre essa história do apóstolo Paulo, o que ele falou para os anciãos da igreja, da obra de Deus, né? Porque o presbitério da obra de Deus são anciãos, diáconos e cooperadores. Está nas escrituras, né? Está no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ancião, ele faz a mesma função do verdadeiro pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas o pastor é só o Senhor Jesus. Anciãos quer dizer uma pessoa já de idade avançada, né? Uma pessoa já experiente, uma pessoa que tem como dar conselho para alguém, uma pessoa que já construiu família, uma pessoa que tem já uma boa experiência de vida e um conhecimento pleno da palavra de Deus, para chegar até essa posição desse ministério de ancião dentro da verdadeira obra de Deus na terra. Então, ancião não é, o significado ancião não é pastor. Pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a função do ancião é a posição, é como se fosse o Senhor Jesus, uma comparação, porque o Senhor Jesus, quando estava na terra, ele cuidava da igreja, ele cuidava do seu povo, ele cuidava daqueles que criam nele, né? Então, quer dizer, os anciãos, eles estão para quê? Para exercer a função de apacentar, de cuidar da igreja, de cuidar da palavra de Deus, de ensinar os irmãos, os jovens, como servir a Deus e como melhor se santificar na presença de Deus. Então os anciãos, eles estão lá para quê? Para apacentar a igreja do Deus vivo. Então vamos ver aqui o que diz aqui no livro... Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17 aqui fala assim: discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso.
Então vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo falou aos anciãos da igreja de Éfeso. Então diz aqui, discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. E aqui fala assim, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Mas como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como a gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiçai a prata, nem o ouro, nem os vestidos, mas vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam até ao navio. Então, meus amigos, minhas amigas, você viu aí a leitura da palavra, o último conselho que o apóstolo Paulo, ao qual o Senhor Jesus pessoalmente
colocou ele no ministério como apóstolo, né? Como ele mesmo fala em outro lugar, que ele é como um abortivo, né? Então, quer dizer, ele foi como um aborto, né? Na última hora, já pode-se dizer nas últimas horas, o Senhor apareceu para ele e colocou ele como, o Senhor colocou ele como apóstolo, né? A qual ele diz, ele mesmo fala que ele não era merecedor disso, né? Porque ele foi perseguidor da obra de Deus, né? Quantos que ele oprimiu, que ele perseguiu, que ele bateu, como quando o pessoal matava a Estevão, o servo de Deus, quando o povo matava Estevão, o apóstolo Paulo, ele mesmo segurava as roupas daqueles que apedrejavam Estevão, né? Mas o Senhor teve misericórdia dele, como ele disse que ele é um dos principais pecadores que o Senhor Jesus chamou para a sua graça, revelando esta obra maravilhosa. Porque esta graça, ela vem por revelação. Você quando é chamado na verdadeira obra de Deus na terra, é por revelação de Deus, é por revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo traz aquele que é dele, não é? Então vamos ver aqui o que é que diz aqui. Vamos fazer exortação aqui desse assunto a qual nós acabamos de ler. Então diz aqui no primeiro versículo, que é o 17, diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então ele mandou chamar todos os anciãos, todo o ministério, né, da igreja, os anciãos, porque os anciãos eles estão na frente do povo, eles estão em primeiro lugar, é a maior autoridade dentro da obra de Deus, na parte da palavra, para administrar a palavra, os conselhos, ensinar a irmandade, ensinamento, vem tudo pelos anciãos, né, que o Senhor constituiu eles como bispos para apacentar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz aqui: E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como me portei em todo esse tempo no meio de vós. Então ele está falando aqui que durante 3 anos que ele anunciou o Evangelho, ele todo o tempo se comportou como um servo de Deus, com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, né? Porque o apóstolo Paulo, ele sofreu muito por amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para deixar essas palavras maravilhosas, para que pudesse salvar cada um de nós que cremos no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz aqui: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada do judeu me sobrevieram, né? Então ele disse que ele serviu ao Senhor com muitas lágrimas, muitas tentações que veio pela cilada dos judeus que sobrevieram sobre ele. Mas ele diz que em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele levantou contra a obra, em nenhum momento ele levantou contra os irmãos, contra aqueles que às vezes até levantaram contra ele, quantos deles investiram contra ele, mas em nenhum momento ele perdeu a sua dignidade espiritual perante Deus, perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perante o Espírito Santo. Então ele diz aqui: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então ele diz que nunca deixou de ensinar, de exortar e de anunciar o Evangelho até publicamente pelas casas. Ele diz, né, aqui: como nada que útil seja, vos deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala aqui que ele nunca deixou de ensinar, de admoestar, de mostrar a verdadeira doutrina de Cristo, para que o ministério nunca venha ensinar outra coisa a não ser a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora, nesses últimos tempos, irmãos, estamos passando por momentos difíceis dentro da própria obra de Deus, porque muitos que não têm a conversão da palavra,
muitos que não são convertidos e até foram para o ministério, estão se levantando contra a obra de Deus, se levantando contra os anciãos, os mais velhos, querendo mandar na obra, querendo transtornar o evangelho de Cristo com ensinamentos de homens, ensinamentos que são contra a palavra. Porque o ministério da obra de Deus, os anciãos mais antigos, eles estão sempre em oração a Deus e buscando revelação pelo Espírito Santo, pelas coisas que vai se modernizando no mundo. Por isso, de vez em quando, os irmãos, quando eles se reúnem de ano em ano, eles trazem ensinamento para o meio da irmandade. Para quê? Para que a irmandade não venha sair da doutrina e da santificação e da simplicidade da palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui: testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos por falta de conversão fazem guerra, saem da obra de Deus, montam outras denominações e começam a querer transtornar o Evangelho de Cristo, colocando a irmandade contra o ministério, contra os ensinamentos da palavra, dizendo que o mundo está moderno, que o Senhor Jesus quer trazer felicidade, que o Senhor Jesus quer que você fique feliz aí no mundo. Mas isso é mentira, meu amigo, porque a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, que aquele que não renunciar à sua própria vida, não é digno de entrar no céu. Então quer dizer, para você servir ao Senhor Jesus, para você guardar a sua palavra, você tem que renunciar à sua própria vida, meu amigo, à sua própria natureza. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho e esposa e esposo por amor dele, não é digno dele, não é? Então é como ele diz aqui: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então ele diz que ele, ligado pelo Espírito Santo, ele estava indo para Jerusalém, não sabendo o que ia acontecer com ele, porque o apóstolo Paulo, o Espírito Santo sempre revelava para ele não revelava banquetes, vida boa. O Espírito Santo sempre revelava prisões, perseguições, a tentação. Então o apóstolo Paulo, ele sofreu muito pelo amor do Evangelho. Enquanto muitos estão aí mentindo com a palavra de Deus, ensinando, dizendo para as pessoas que Jesus quer ver você feliz, que Jesus quer que você monte muitos negócios na terra, que você seja feliz, que a mulher se enfeite das coisas mundanas. O povo estão ensinando assim, mas isso é contra a palavra, né? Então ele diz aqui: eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então ele está dizendo aqui: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o que é que o Espírito de Deus revela quando o servo de Deus está servindo a Deus? É que geralmente vem mais a tribulação, porque se você serve a Deus de verdade, se você serve a Deus pela palavra, meu amigo, vai vir só o Espírito Santo, ele vai revelar mais tentações, prisões. Prisões porque hoje você vai servir a Deus, você vai ter que se prender do mundo. Então se você bebia, não vai beber mais. Se você gostava de futebol, você vai ter que deixar o futebol. A mulher que pintava cabelo vai ter que deixar de pintar. A mulher que cortava o cabelo vai ter que deixar de cortar. O homem que bebia vai ter que deixar de beber. As pessoas que andavam nas festas de idolatria vai ter que deixar as festas de idolatria. Então isso é prisões, meu amigo. Então o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus que está de acordo com a palavra, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que espera para nós? Prisões, né? Como ele diz aqui: senão do que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o que é que tem na vida do crente? É muita tribulação, mas o importante é que essa tribulação que você está passando, ou que você vai passar, ou que vai vir ainda na tua vida, meu amigo, é para a tua santificação, é para que tu possa entrar no reino da glória de Deus, para que tu possa te livrar da ira de Deus no último dia, porque ai daquele que vai ser lançado no lago de fogo junto com Satanás.
E o Senhor quer nos livrar desses momentos terríveis que vai acontecer no último dia. Para isso o Senhor diz que nós temos que guardar a doutrina do seu Filho, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que pegar o exemplo dos apóstolos, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Então ele diz aqui: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelam, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo disse que ele não tinha a vida dele por preciosa, né, mas que ele cumprisse a carreira, aquilo que Deus colocou nas mãos deles, a responsabilidade de passar os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus através do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo, ele não escreveu nada de si mesmo, mas ele escreveu tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor Jesus falou que eu vou para o meu Pai, mas de lá enviarei o Consolador para vos consolar e para vos ensinar o que deveis fazer em toda a verdade do meu Pai e de Deus, né? Então ele diz aqui: e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então ele está falando aqui: e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, né? Então quer dizer, ali era a última vez que aqueles irmãos ia ver o apóstolo Paulo, porque dali para frente ele já estava sabendo pelo Espírito Santo que os dias dele estavam contados, faltava poucos dias para ele morrer, porque o Senhor ia permitir que os homens tirassem a vida dele, mas tirar a vida dele foi por um tempo determinado, porque aquele que morre servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus que fez o céu e a terra, esse não morre para sempre, porque o Senhor há de ressuscitar ele no último dia. Então, para você, meu amigo, que está ouvindo aqui o canal CCB, a voz do pastor, procure obedecer a Deus, procure se enquadrar na palavra de Deus. Não tenha a sua vida por preciosa aqui nesse mundo, porque se você tiver a sua vida por preciosa, você vai perder a sua vida eterna para com Deus. Então, seja como o apóstolo Paulo, como ele diz aqui, ó. Amém. Como ele diz aqui, ó: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Então ele estava falando que daquele momento para frente, ele deixou um bom exemplo, ele fez uma boa carreira na terra, pregando o Evangelho, pregando a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando publicamente pelas casas, né, indo na casa dos irmãos e falando da verdade, para eles não sair da graça de Deus, para as mulheres não entrar na vaidade, para os homens não entrar na prostituição, nem na bebedeira, nem nas idolatrias. Para quê? Para que eles não perdessem a sua salvação no último dia. Então o apóstolo Paulo diz que ele estava livre do sangue de todos aqueles irmãos por onde ele passou pregando o Evangelho, porque ele nunca deixou de falar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro conselho de Deus que Deus deu pelo Espírito Santo na sua boca, e ele passou para toda a igreja. Por mais que alguém ficasse triste, por mais que alguém achasse que era pesado, mas ele em nenhum momento ele deixou de ensinar publicamente todos os servos de Deus. Então ele diz aqui: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Orai por mim, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, e que ele resgatou com seu próprio sangue. Então o apóstolo Paulo fala aqui que era para os irmãos ficar atentos, que eles ficassem ligados, que eles ficassem aqui, é como ele diz aqui: olhai por vós e por todo o rebanho,
que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, quer dizer, ele estava falando que era para os irmãos ter zelo pela irmandade, a qual o Espírito Santo tinha constituído os anciães como bispo para apacentar a igreja do Deus vivo. Então, ele estava dizendo que os irmãos fossem cuidadosos, amorosos com a irmandade, atenciosos, quando vissem alguma necessidade, que eles fossem até lá cada um, para quê? Para que a irmandade continue forte, saudável, com saúde espiritual na presença de Deus. Então é como ele diz aqui: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então quem foi que resgatou essa igreja? Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o seu próprio sangue, pela sua verdadeira doutrina, porque hoje a doutrina verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se encontra dentro da igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Então a Congregação Cristã no Brasil, ela é a verdadeira obra de Deus, onde você vai ter o verdadeiro batismo, a verdadeira Santa Ceia, o verdadeiro conselho da palavra, os verdadeiros ministérios, os verdadeiros anciães, os verdadeiros diáconos, os verdadeiros cooperadores, estão na verdadeira obra de Deus aqui na terra, que se chama Congregação Cristã no Brasil, porque ela está de acordo com a sua palavra, ela está de acordo com a sua doutrina, entendeu? E ela é uma igreja individual, ela é uma igreja separada de todas as denominações, ela não tem união com essas outras igrejas. Por quê? Porque a obra de Deus não se pode unir com mentira, nem com fraudulência, nem com roubo, nem com exploração ao ser humano. A obra de Deus está aí na terra para quê? Para mostrar a palavra de Deus e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então qual é a função dos anciãos na igreja? É fazer os batismos, atender a Santa Ceia, atender a parte dos conselhos da palavra, é com os anciãos. Os diáconos, qual é a função dos diáconos? A função dos diáconos é cuidar dos pobres, visitar as viúvas, os órfãos necessitados, ver a necessidade da irmandade. Então, quer dizer, esta obra, que se chama Congregação Cristã no Brasil, os irmãos procuram fazer de acordo com a palavra, né? Como diz aqui na palavra: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então aqui, já naquela época, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo já tinha revelado para ele que ia acontecer muitas coisas terríveis no meio da obra de Deus, ia aparecer homens cruéis, lobos cruéis, tomados pelo espírito satânico, tomado pelo Espírito, não pelo Espírito Santo, para que ele colocar a irmandade contra a palavra de Deus. Entendeu? Quantos que saem da obra de Deus aí estão montando denominações, estão montando as igrejas e dizendo que esta obra está contra a palavra, colocando as pessoas, a irmandade contra o ministério. Mas ai daqueles que se dividem desta obra, ai daqueles que montam as suas próprias igrejas, porque o Senhor nunca aceitou divisão. O próprio Cristo diz que todo reino dividido é de Satanás. E quando o Senhor, antes do Senhor Jesus vir na terra, no tempo da lei do judeu, 3 homens se levantaram contra a obra de Deus, se levantaram contra Moisés, porque o Senhor escolheu Moisés para ser o guia daquele povo. E enquanto Moisés estava vivo, Moisés tinha que ser respeitado, considerado, ele tinha que ser honrado pela irmandade. Mas o que aconteceu? Se levantaram ali 3 homens contra Moisés: Corá, Datã e Abirão. E esses 3 homens montaram uma própria igreja, dizendo que eles não aceitavam mais que Moisés falasse só com Deus. Eles também iam montar a igreja deles, eles também iam fazer o seu próprio ministério, porque eles não aceitavam os conselhos de Moisés. Eles achavam que Moisés era ignorante, eles achavam que Moisés não tratava bem o povo. E o que aconteceu, meus amigos? Vamos ver se o Senhor aprova a divisão no meio do seu povo. O que aconteceu com Corá, Datã e Abirão? Eles montaram realmente a sua igreja e passaram para o lado de Corá, Datã e Abirão, passaram-se 250 irmãos naquele tempo da igreja do judeu, do povo de Deus. Passaram 250 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Foram muita gente que foi para o lado de Corá, Datã e Abirão.
e ele montou a sua igreja. E Moisés falou com Deus, e Moisés falou com Deus, e falou com Deus, e falou que se Deus não fosse aprovar aquele negócio, entendeu? Que a terra ia engolir, que a terra ia abrir e engolir eles vivos. E o que aconteceu? Quando chegou a hora de Deus descer, de Deus se manifestar ali no meio de Moisés e da igreja de Corá, Datã e Abirão, para Deus aprovar aquele negócio, o que aconteceu? O que Deus fez? O que o Senhor fez? Está escrito lá na palavra que o Senhor mandou o povo de Deus sair do meio daquela congregação maldita. E o Senhor fez o quê? O Senhor destruiu toda a igreja de Corá, Datã e Abirão. O Senhor abriu a terra ali, engoliu eles vivos, com seus animais, com seus gado, com suas propriedades. Tudo que Corá, Datã e Abirão tinha, até suas mulheres e crianças, Deus destruiu eles na hora. Por quê? Porque se levantaram contra Moisés, contra o servo de Deus. Então, aí você, meu amigo, aí você, minha amiga, que sai desta obra, que sai da congregação cristã no Brasil e fica dizendo que esta obra é doutrina de demônio, que esses homens ficam dominando a obra por conta própria, que os ensinamentos é tudo contra a palavra. Aí você que diz isso aí, meu amigo, porque esta obra é de Deus. E todo o conselho que os anciãos mais velhos passam para esta obra é tudo vindo pela palavra de Deus. Entendeu? Mas o mundo está aí já de mal a pior. O mundo está aí já enganando as pessoas e sendo enganado, né? Porque o mundo está aí pregando felicidade, maravilhas, colocando mulheres em ministério, dizendo que mulher pode ser do presbitério. Isso é contra a palavra, rapaz, isso é satânico. Mulher não pode exercer presbitério na igreja. Onde é que diz aqui na palavra que mulher é presbítera na palavra de Deus? Isso é coisa do demônio, rapaz, isso é doutrina de demônio, meu amigo. Então é que nem eu digo para você, a palavra de Deus não muda, meu amigo. A palavra de Deus, ela ficará intacta do começo até o fim. Então por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, ó: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Está vendo? Quantos que saem da obra de Deus e quer atrair as pessoas para si mesmo, se levanta contra o ministério, se levanta contra os anciãos mais velhos, se levanta contra os diáconos, se levanta contra o cooperador. Então por que essas pessoas se levantam? É porque eles querem governar a obra, eles querem estar na frente, eles não respeitam a autoridade, eles não respeitam os mais velhos, eles não respeitam o conselho da palavra. Aí eles mesmos saem da obra de Deus, montam as suas denominações e ficam aí falando mentira nas redes sociais contra a verdadeira obra de Deus na terra. Por isso que o apóstolo Paulo já disse aqui, ó: e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Então tem muitos aí que às vezes saem da obra de Deus, entendeu? E querem atrair a irmandade para si mesmo, levantando contra os anciãos, contra os diáconos, contra os cooperadores, contra o presidente da igreja, porque a igreja tem o presidente que cuida da parte administrativa da obra, porque a obra de Deus ela é perfeita, a obra de Deus ela é particular, a obra de Deus não tem união com outras denominações, a obra de Deus ela paga seus tributos tudo direitinho, ela está de acordo ali do país, tudo que é feito dentro da igreja, a igreja presta conta com as leis da terra. Então, meu amigo, quantos que saem da obra de Deus e fica falando bobagem, dizendo que os anciãos mandam lá dentro, que lá dentro é maçonaria, é doutrina de demônio? Meu amigo, cuidado, você vai pagar caro, porque esta obra, a Congregação Cristã no Brasil, é a única igreja na terra que tem a verdadeira doutrina de Cristo, o qual os irmãos trabalham dia e noite para o bem desta obra, para o zelo desta obra, e nenhum deles vive assalariado dentro da obra, todos são voluntários, não é? Então diz aqui: portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrima a cada um de vós. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo que quantas vezes ele chorou, quantas vezes ele caiu em pranto no meio da irmandade, no meio do ministério, para que eles não saíssem da linhagem da palavra, para que eles não saíssem da linhagem aqui
do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, do ensinamento que o Espírito Santo trouxe pela ordenação de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, né? Então ele diz aqui: portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite de ademoestar com lágrima a cada um de vós. Então o apóstolo Paulo, às vezes, ele ia até na casa do irmão, lá sozinho, às vezes naquela casa onde tinha um problema, ele ia lá aconselhar, dizer para o irmão que ele tinha que cuidar bem da obra de Deus, que ele tinha que ser amoroso, que ele tinha que ser paciente, não é? Então diz aqui, ó: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 32, e agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça. Quer dizer, porque a obra de Deus é de graça. Por que o nome é graça? É porque é de graça. Nesta obra não se paga dízimo, nesta obra as coletas são voluntárias. A Bíblia diz que quem paga dízimo vive debaixo da maldição de Deus. Quem paga dízimo é amaldiçoado pela palavra. Eu ainda vou fazer um vídeo fazendo essa explicação sobre o dízimo ainda. Me aguarde, meu amigo, aqui no canal CCB, A Voz do Pastor. E dê o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, esses vídeos aqui do canal CCB, A Voz do Pastor, que está trazendo somente a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê o seu like e ative o sino das notificações aqui no canal CCB, A Voz do Pastor. Então ele diz aqui: e agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então o servo de Deus tem que andar na santidade, tem que ser santificado. E como é que o servo de Deus é santificado? É pela palavra, é pela doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz aqui ainda no versículo 33, de ninguém cobiçai a prata, nem o ouro, nem os vestidos. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, né? Então ele diz aqui, de ninguém cobiçai a prata, nem o ouro, nem os vestidos. Por quê? Por quê? Porque o que ele precisou, o que o apóstolo Paulo precisou para ele sobreviver, ele disse que as mãos dele serviram. Então o apóstolo Paulo, ele trabalhou com suas próprias mãos para o seu sustento próprio, para que ele não andasse às custas de ninguém, para que ele não cobiçasse a riqueza de ninguém, para que ele não manchasse a doutrina de Cristo e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele deixou um exemplo muito lindo, muito perfeito, né, depois que o Senhor chamou ele nesta graça. Como ele diz aqui, como ele fala aqui, de ninguém cobiçai o ouro, nem a prata, nem os vestidos. Vós mesmo sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então ele diz aqui, que tendo trabalhado assim, ele nunca deixou de ajudar a irmandade, de auxiliar os enfermos. Aqueles que estavam enfermos, ele procurava ajudar também. Ele trabalhou com as próprias mãos para ajudar os servos de Deus, porque o próprio Senhor Jesus deixou um ensinamento dizendo, deixou uma palavra dizendo que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então quer dizer, meu amigo, é muito mais bem-aventurado você ajudar do que você ser ajudado. Então o Senhor te abençoa muito mais você ajudando as pessoas, entendeu? Da obra de Deus, do que você sendo ajudado. Então por isso que ele disse aqui, ó: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Está vendo aí? E quando o servo de Deus terminou de falar esses conselhos lindos, perfeitos e maravilhosos para os anciãos da igreja, o que ele disse? Ele se pôs-se de joelho com todos eles e orou a Deus. Porque o servo de Deus ora de joelho. Servo de Deus não é para orar em pé.
O servo de Deus só ora em pé se estiver doente. O servo de Deus só ora sentado se estiver doente. O servo de Deus tem que orar de joelho, como ele diz aqui na palavra, ó. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Então eles abraçavam o apóstolo Paulo pelo pescoço e beijavam ele, saudavam ele com o ósculo santo, porque esse beijo aqui, a qual dizem que beijavam ele, é o mesmo beijo que ele deixou escrito nas suas epístolas, como o Senhor Jesus cobrou lá o beijo do Simão, do leproso lá, que não deu beijo quando o Senhor Jesus entrou na casa dele. Então, meu amigo, isso é ensinamento da palavra. Então, por isso que diz aqui, e depois que ele falou todos aqueles conselhos, houve um grande pranto, todo mundo começou a chorar, e começou o Espírito Santo visitar eles ali, e ali houve uma manifestação de Deus muito grande, porque o apóstolo Paulo tinha falado para eles que nunca mais iriam ver o rosto do apóstolo Paulo. Então imagina que tristeza naquela hora, imagina que dor, imagina que pranto. Por isso os irmãos abraçavam ele, e abraçavam ele pelo seu pescoço, e saudavam ele com o ósculo santo, e beijavam ele, como diz aqui, ó. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que lhe dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Amém. Então, meus amigos, então, minhas amigas, você que está vendo aqui, que está assistindo aqui o canal CCB, a voz do pastor, você está vendo o que aconteceu aqui? E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que lhe dissera, que não veria mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Então, o servo de Deus deixou tantos conselhos bons para o ministério da igreja. Por isso que os irmãos têm um zelo muito grande por esta obra que aqui no Brasil, o nome dela se chama Congregação Cristã no Brasil. Como é que é o nome dela na China? Congregação Cristã na China. Como é que é o nome dela no Japão? Congregação Cristã no Japão. Como é que é o nome dela lá nos Estados Unidos? Congregação Cristã nos Estados Unidos. Como é que é o nome dela lá no Chile? Congregação Cristã no Chile. Você vê como a obra de Deus é perfeita? Então, meu amigo, minha amiga, você que é uma pessoa decente, uma pessoa de caráter, uma pessoa de moral, uma pessoa que não gosta de mentira, nem de andar atrás dos demônios, o verdadeiro batismo, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ministério de Deus está na congregação cristã no Brasil. Por que no Brasil? Porque os cristãos brasileiros são brasileiros, né? Então, todos os irmãos que obedecem ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles são cristãos em Jesus Cristo, né? Então, por isso que se chama Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil não é o templo de pedra, é aquele que batiza nessa verdadeira obra, nessa verdadeira graça, ao qual lá tem o seu verdadeiro ministério que se chama anciães, diáconos e cooperadores. Então, meu amigo, vá visitar a Congregação Cristã no Brasil. Se você não conhecer, entendeu? Você peça informações, dê uma visitada aí na Congregação Cristã, e você vai ser bem recebido, né? Você vai ser bem recebido dentro da verdadeira obra de Deus. Então esse aqui é o canal CCB, a voz do pastor. Vou ficando por aqui e a gente vai trazer o próximo vídeo ainda explicando um pouco melhor sobre essa função do presbitério na igreja, que é os bispos diáconos, né? Os bispos, os diáconos, os anciães, os cooperadores, né? Tudo de acordo com a palavra de Deus. Então fique aqui com o canal CCB, a voz do pastor, e até o próximo vídeo. E não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sino das notificações e não esqueça de inscrever no canal e de dar o seu like. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, para que o canal cresça, para que as pessoas possam ser informadas da verdade, porque eu estou aqui simplesmente para levar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui para mentir com o nome de Deus, para ficar profetizando mentira, para ficar iludindo você com mentira. Não, meu amigo, não anda atrás de ilusão. As coisas de Deus é com sinceridade, as coisas de Deus é com verdade, as coisas de Deus é com a sua própria doutrina, como diz na palavra, né? Então fique com Deus e Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.